Alguns tanques mudaram o curso da história. Outros só mudaram quantos soldados voltaram em sacos para cadáveres. Hoje, vamos fazer a contagem regressiva dos 10 piores tanques que entraram na Segunda Guerra Mundial. Máquinas tão defeituosas, tão mal projetadas, que as próprias tripulações temiam mais elas do que o inimigo. Vamos começar. Número 10. Cruiser Mark V Covenanter. A Grã-Bretanha construiu quase 1.700 desses tanques. Nenhum deles jamais viu combate. O Covenanter sofria com um sistema de resfriamento tão mal projetado que os motores superaqueciam e travavam durante manobras básicas. Os radiadores ficavam em uma posição que a tripulação não conseguia nem acessar para a manutenção, sem desmontar parcialmente o tanque. As tripulações de tanques britânicas o chamavam de o tanque mais confiável do exército, porque dava para contar com certeza que ele ia quebrar. Quase 2.000 tanques, milhares de toneladas de aço, milhões de libras esterlinas e incontáveis horas de trabalho. Tudo desperdiçado em um tanque considerado pouco confiável demais para arriscar em combate de verdade. Ele passou a guerra inteira como veículo de treinamento, ensinando tripulações britânicas em uma máquina que elas nunca usariam em batalha. Número 9. Type 89 I-GO. Imagine pegar um tanque projetado em 1929 e jogar contra uma blindagem moderna em 1941. Foi exatamente isso que o Japão fez com o Type 89. Com apenas 57 milímetros de blindagem no ponto mais espesso, o I-GO mal aguentava fogo de metralhadora pesada, quanto mais armas antitanque. Seu canhão de 57 milímetros de cano curto tinha péssima penetração e precisão, mas o Japão estava desesperado. Eles não tinham nada melhor. Então continuaram mandando essas relíquias para a batalha por toda a Guerra do Pacífico. Contra o M3 Stuart e o M4 Sherman, o tipo 89 não tinha a menor chance. Ele representava tudo o que havia de errado nas forças blindadas do Japão. Projetos ultrapassados, capacidade industrial fraca e uma doutrina militar que nunca valorizou de verdade os tanques. Número 8. O M3 Lee Grant. O M3 Lee foi a fase adolescente desajeitada dos Estados Unidos no design de tanques. Com quase 10 pés de altura, ele era um alvo enorme que gritava: "Atira em mim primeiro", em qualquer campo de batalha. Seu canhão principal de 75 milímetros ficava montado num sponson do casco, do lado direito. Isso significava que o tanque inteiro tinha que girar para mirar o canhão, e o giro lateral era extremamente limitado. Enquanto isso, um canhão menor de 37 milímetros ficava numa torre giratória no topo. O resultado? Uma tripulação de 7 homens operando 2 canhões diferentes, quase nunca úteis ao mesmo tempo. As tripulações britânicas que o receberam pelo Lend-Lease o rebatizaram de Grant e tentaram tirar o melhor de uma situação ruim. No norte da África, sua altura o tornava presa fácil para os canhões antitanque alemães. Um tripulante britânico de tanque o descreveu como uma fábrica sobre lagartas, grande demais para se esconder e desajeitado demais para lutar. O Lee sempre foi uma solução provisória até o Sherman chegar. Todo mundo sabia. As tripulações sabiam. E saber disso não tornava menos assustador entrar num deles. Número 7. T-26. Quando a Operação Barbarossa começou em junho de 1941, a União Soviética tinha mais tanques do que a Alemanha. O que eles não tinham eram bons tanques. O tanque leve T-26 era o exemplo perfeito. Baseado em um projeto britânico do começo dos anos 30, tinha só 15 milímetros de blindagem na maior parte. Canhões anticarro alemães de 37 milímetros conseguiam perfurá-lo a mais de 1 quilômetro de distância. Até metralhadoras pesadas atravessavam de perto. As tripulações soviéticas chamavam de caixões sobre lagartas. Nos primeiros 6 meses da Barbarossa, milhares foram destruídos. Não em resistências heróicas até o fim, e sim em massacres de um lado só, onde os artilheiros alemães mal precisavam mirar. O T-26 representa um dos capítulos mais sombrios da Frente Oriental, onde os tanquistas soviéticos morreram em máquinas que não podiam protegê-los,
lutando sob uma doutrina que valorizava a quantidade acima da qualidade. Número 6. Tanque de infantaria Mark I Matilda. A Matilda original tinha uma coisa a seu favor: blindagem grossa. Todo o resto foi um desastre. Ele rastejava pelo campo de batalha a uma velocidade máxima de 8 milhas por hora. Um soldado correndo de leve ia mais rápido. Seu canhão de 2 libras já estava obsoleto quando a guerra começou. Com a evolução dos tanques inimigos, ficou totalmente inútil. Em 1942, o Matilda não conseguia perfurar a blindagem frontal da maioria dos tanques alemães, e era lento demais para flanquear ou recuar. No norte da África, o calor era insuportável. O compartimento da tripulação virava um forno. Os tripulantes desmaiavam de exaustão pelo calor em meio aos combates. Algumas equipes prendiam as escotilhas abertas durante o combate, sacrificavam proteção só para respirar. O Matilda foi projetado para a guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Em vez disso, foi jogado na guerra móvel da Segunda Guerra Mundial, onde velocidade e poder de fogo importavam mais do que a blindagem sozinha. Era o tanque errado para a guerra errada. Número 5. O Tipo 94 TQ. Vamos ser sinceros. O Tipo 94 nem era um tanque de verdade. Era um caixão motorizado. Esta tanqueta japonesa pesava menos de 3,5 toneladas e tinha blindagem de apenas 12 milímetros de espessura. Tiros de fuzil conseguiam atravessar. Um soldado determinado com uma picareta provavelmente conseguia abrir passagem. Seu único armamento era uma metralhadora de 6,5 milímetros, a mesma arma que a infantaria japonesa carregava. 2 homens se espremiam em um espaço pouco maior que uma cabine telefônica, sem espaço para se mover, sem proteção e sem um jeito realista de enfrentar blindados inimigos. The Type 94 foi projetado para reconhecimento e apoio à infantaria, mas na prática era só um jeito de 2 soldados morrerem mais rápido do que se estivessem a pé. Foram construídos mais de 800. Cada um representou um desperdício de recursos de que o Japão precisava desesperadamente para veículos de combate de verdade. Número 4. The Type 95 Hagō. O Hagō foi o tanque japonês mais produzido da guerra. Foram feitos mais de 2.000. Também foi um dos mais mortais para as próprias tripulações. O canhão de 37 milímetros do Hagō não conseguia penetrar a blindagem do Sherman americano por ângulo nenhum. Enquanto isso, toda a arma que os americanos tinham atravessava a blindagem fina do Hagō como papel. O tanque usava gasolina, não diesel. Isso significava que qualquer tiro que atravessasse geralmente causava fogo na hora. Nas campanhas nas ilhas do Pacífico, os fuzileiros navais americanos aprenderam a temer menos os Hagō do que a infantaria inimiga. Eles os chamavam de caixões de aço e desenvolveram táticas específicas para incendiá-los. Lança-chamas conseguiam atravessar a blindagem fina e incinerar a tripulação lá dentro. As equipes de caça-tanques relatavam sentir pena das tripulações dos tanques Hagō antes de matá-las mesmo assim. Os tanquistas japoneses sabiam que estavam entrando em armadilhas mortais. Eles sabiam que seus tanques estavam obsoletos, mas o código Bushido exigia que lutassem mesmo assim, em máquinas que garantiam a morte deles. Número 3. O M3 Stuart. Espera aí. O Stuart não era um tanque bem-sucedido? Era. Em 1941. Em 1943 já era uma armadilha mortal. O canhão de 37 milímetros do Stuart era adequado no início da guerra. Depois ficou totalmente inútil contra a blindagem alemã e japonesa melhorada. Não conseguia penetrar um Panzer IV pela frente. Não conseguia causar dano algum a um Tiger. Enquanto isso, todo o canhão de tanque inimigo conseguia destruir um Stuart com facilidade. As tripulações americanas o apelidaram de Caixa do Coração Púrpura, porque ser atingido nele garantia uma baixa. O perfil alto o tornava fácil de ver e de mirar. A blindagem fina passava uma falsa confiança. Mesmo assim, os Estados Unidos continuaram produzindo eles. Continuaram mandando tripulações para operar neles, porque a inércia industrial é difícil de parar. Tripulantes transferidos de Shermans para Stuarts
Chamavam isso de serviço de castigo. Algumas tripulações no Teatro do Pacífico soldaram chapas extras de blindagem nos Stuarts, o que fosse para aumentar as chances. Quase nunca ajudava. Número 2. O Panzer III. Isso pode te surpreender. O Panzer III era um tanque excelente em 1940 e em 1941. Em 1943, virou sentença de morte. O problema não era o projeto. O problema foi que a Alemanha continuou usando ele, muito depois de se tornar obsoleto. O canhão de 50 mm do Panzer III não atravessava a blindagem frontal de um T-34. A própria blindagem dele não segurava canhões soviéticos de 76 mm, nem os americanos de 75 mm. As tripulações da Frente Oriental chamavam a designação para uma unidade de Panzer III de a palha curta, mas a Alemanha não podia parar a produção. As fábricas estavam aparelhadas para isso. As linhas de suprimento já estavam montadas. Então continuaram fabricando. Continuaram mandando para a frente. E continuaram perdendo tripulações em máquinas que todo mundo sabia que eram obsoletas. Um tripulante de tanque alemão escreveu em seu diário: "Deram para nós Panzertezes para a ofensiva de Kursk. Aí soubemos que o comando tinha desistido de nós. Os tanques modernos foram para a SS. Nós ficamos com os caixões." Número 1. O tanque de infantaria Mark IV Churchill. O Churchill leva o primeiro lugar não por ser o pior projeto, mas por ser o desastre mais decepcionante. A estreia de combate do Churchill foi na incursão a Dieppe em agosto de 1942. Dos 30 Churchill que desembarcaram, nenhum saiu da praia. Alguns arrebentaram as esteiras nas pedras, outros foram destruídos por canhões antitanque alemães. A maioria simplesmente quebrou. A confiabilidade mecânica era tão ruim que não dava para confiar que os Churchill andassem algumas centenas de metros sem algo falhar. Os primeiros Churchill vinham com um canhão de 2 libras. Já os tanques alemães levavam canhões de 75 milímetros. Esperavam que as tripulações britânicas enfrentassem tanques 3 vezes mais poderosos com um canhão mal adequado para carros blindados. O Churchill era dolorosamente lento. A velocidade máxima era de 15 milhas por hora. E isso nas estradas. Fora da estrada, mal chegava a 8. Isso significava que as tripulações do Churchill não podiam recuar diante de forças superiores. Não podiam flanquear posições inimigas. Só podiam ir se arrastando para a frente e torcer para não serem atingidos. Um comandante de Churchill escreveu: "O tanque tem blindagem excelente e consegue subir em costas impossíveis. Pena que não consegue atirar reto, quebra o tempo todo e anda mais devagar do que a infantaria que deveria apoiar." Demorou até 1943 para que Churchills atualizados, com canhões melhores e confiabilidade aprimorada, se tornassem apenas razoáveis. A essa altura, milhares de tripulantes de tanque já tinham morrido nas versões anteriores. A Grã-Bretanha desperdiçou recursos enormes em um projeto fundamentalmente falho. Esses recursos poderiam ter produzido mais Cromwells ou importado mais Shermans.